Bom dia a todos. Vamos de Minuto Tributário. A começar com a notícia de que a Receita publicou um entendimento sobre a tributação de softwares. Primeiro que não se trata de um entendimento da COSIT, trata-se de um entendimento de uma respectiva área fiscal da Receita, que é a do Estado de Minas Gerais. Essa área fiscal, o que é que a seccional lá entendeu? A Receita Federal, por meio dessa seccional, entendeu que ainda para fins de presunção do lucro para aquelas empresas que são optantes do lucro presumido, se aplicaria um antigo entendimento do STF de que softwares para fins de comércio vai ser considerada receita de comércio quando da venda de softwares por prateleira e quando o software for vendido a título de cessão de algo que for personalizado, personificado para aquela pessoa que está adquirindo, vai incidir os percentuais presuntivos de serviço. Na prática, o que é que isso quer dizer? Contextualizando, o STF entendeu no início, na metade deste ano, melhor dizendo, que não existe essa diferenciação para fins de incidência de ICMS ou ISS de software de prateleira ou softwares que são vendidos de maneira personificada, que realmente há um desenvolvimento em prol de uma determinada pessoa, pacificando que para todas as situações, em uma determinada ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, se incidiria o ISS. Ou seja, para o STF, nessa situação, que precisa, obviamente, ser melhor debatida, mas para o STF o entendimento seria de que isso seria serviço. A partir do momento que o STF dá essa decisão, e a notícia é justamente essa aqui, essa segunda que a gente jogou no valor econômico, que é do início de agosto, a partir do momento que o STF vem com essa discussão e pacifica que não incidiria ICMS, mas sim o ISS, isso repercute para o imposto de renda pessoa jurídica, principalmente para aquelas pessoas jurídicas que são optantes do lucro presumido, ou seja, que têm um faturamento menor do que 78 milhões e que podem optar pelo lucro presumido e não são obrigadas a recolher pelo lucro real. Essas pessoas jurídicas que optam pelo lucro presumido, como eu já falei em vários minutos tributários, elas presumem o lucro com base na receita. Elas presumem o lucro com determinados percentuais que são aplicados sobre a receita. Em uma primeira situação, se a receita ela é de serviço, o percentual que será aplicado sobre essa receita de serviço é de 32%. Logo, o percentual de lucro do serviço presume-se que seja maior, pela quantidade de despesas que são, em tese, menores. O que é que isso quer dizer na prática? Que se uma empresa faturou, teve de receita bruta, de acordo com o artigo 12 do Decreto-Lei 1598, 100 mil reais, ela vai ter 32 mil reais de lucro para fins de incidência do imposto de renda, na sua alíquota de 15%, 10% adicional se for o caso, mais 9% de CSLL. No entanto, se essa empresa obtiver receita de comércio, os percentuais de lucro já são menores. 8% é o percentual de lucro do IRPJ, ou seja, vai se presumir dos 100 mil reais de receita bruta, 8 mil reais a título de lucro para fins de incidência dos 15% de IRPJ e 10% adicional, e para fins de CSLL, 12%, ou seja, 12 mil reais, no exemplo que eu dei, vai ser o lucro para fins de incidência dos 9% da CSLL. Beleza? E se você modifica o entendimento de que todas as vendas de softwares, eles deixam de ser comércio, deixa de ser de 8% para fim de RPJ e 12% de presunção para fim de CSLL, e passa a ser de 32%, de acordo com essa decisão em meados deste ano, do STF, você aumenta a tributação dessas empresas que realizam vendas de software de prateleira. Por outro lado, você vai diminuir a tributação do imposto, que é o ICMS, e vai passar a ser ISS, que tem alíquotas menores e é menos complexo. Enfim, na prática, o que a Receita Federal entendeu é de que ainda haveria, para fins de incidência do imposto de renda e CSLL, o antigo entendimento do STF, ou seja, quando o software for de prateleira, essa receita vai ter percentuais presuntivos de 8% e 12%, e quando o software for de personificação, for desenvolvido para uma determinada pessoa, ainda que nas duas situações sejam serviços, se aplicaria o percentual de 32% de lucro, independentemente das duas situações, de acordo com o STF atualmente, se incidir o ISS. Beleza?
Essa primeira notícia muito interessante é de uma seccional da Receita, precisa a COSIT pacificar aí se após esse novo entendimento do STF vai haver uma modificação para este entendimento. E essa é a segunda notícia que eu já mostrei, que é uma notícia do início deste mês, que trata dessa modificação de entendimento do STF. Outra notícia que eu quero dizer para vocês é que foi publicado o acordo dos embargos de declaração do RS 574-706 do Paraná, que trata da exclusão de ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS. O que é que isso quer dizer na prática? Que surge, a partir do momento que foi publicado o acordo, surge o prazo para embargos de declaração, seja por parte do contribuinte ou por parte da Receita Federal. Meus palpites é que o que a Procuradoria se manifestar, como por exemplo a exclusão de ICMS das duas bases para aquelas empresas que são optantes do lucro real, que a gente já falou isso várias vezes, tá? Isso pode ser alvo de objeto dos embargos de declaração e pode nortear um possível parecer da Receita Federal para o futuro. E, além deste tema, me parece que o contribuinte pode embargar com relação ao prazo de retorno, ao prazo da modulação dos efeitos, né? O STF modulou os efeitos nesse caso a partir do dia 15 de março de 2017, porém, 1 ou 2 votos, se eu não me engano, eles mencionaram que seria da data da ata de publicação. Então, a partir disso, a gente precisa entender qual foi o voto vencedor. Pode ser algo que o contribuinte vise ali, por meio de desembarque de declaração, esclarecer esse ponto. Acredito que nenhum dos dois vai prevalecer. Tá? Eu acredito que se houver embargos, a tendência é que esses embargos venham realmente ser rejeitados e de maneira muito sucinta e rápida agora pelo STF. Esses são os meus palpites. Outro ponto importante, o CARF, por meio de uma das suas turmas, de uma determinada Câmara, decidiu que o advogado que atua, a receita que o advogado recebeu atuando como árbitro, ela pode ser tributada na PJ. O que é que isso quer dizer? É que, em uma determinada situação, a Receita Federal entendeu que eu, advogado, se eu atuar como árbitro, que não é uma atividade exclusiva de advogado, eu não poderia receber na minha pessoa jurídica, no meu escritório de advocacia, porque não seria uma atividade essencial da advocacia, né? Embora pode, obviamente, ser um escritório formado por vários árbitros e a receita desses árbitros pagar várias despesas e pagar vários funcionários e você, depois disso, alimentar os sócios, tá? Mas a Receita Federal havia autuado esse advogado que recebeu ao todo ali uma tributação de mais de R$ 1 milhão, alegando que ele não poderia receber esse rendimento na PJ, que isso seria uma espécie de pejotização e um alívio de tributação na PF. Tributação na PF incide ali um INSS bastante elevado, em 20%, vai incidir imposto de renda retido na fonte, também que são quantias elevadas, e isso tudo geraria ali, segundo a Receita, um esvaziamento de tributação para todos os fins, porque os dividendos são recebidos por hora, enquanto essa reforma não passa, de maneira isenta. E a Receita Federal deu esse entendimento, ele foi modificado pelo CAF, que julgou favoravelmente aos contribuintes e, por não conhecer precedentes na Câmara Superior do CAF ou em outras turmas que sejam contrários, talvez esse seja o entendimento que prevaleça e por isso decidi trazer para vocês aqui ficarem atentos. E assim como a atividade de árbitro, existem várias outras que podem ser colocadas nesse mesmo bojo. Por exemplo, recebimento de LGPD. Não é uma atividade exclusiva de advogado, é uma atividade que um consultor pode fazer. E aí, será que isso vai ser considerado esvaziamento por parte da Receita? Enfim, existem várias outras situações, como, por exemplo, custos jurídicos que você pode estar faturando no escritório. Será que, embora isso não seja uma atividade de advogado, isso pode ser distribuído para os sócios? E isso tudo vai ser e pode ser discutido pela Receita em vários casos concretos, tá? Por isso que eu trouxe esse precedente também, porque se aplica em outras situações. O governo libera a venda de etanol direto das usinas para os postos. Para quem não sabe, as usinas, a cadeia comercial do etanol, ele parte da usina, que compra o seu insumo, sua matéria-prima dos produtores rurais, ou produzem seu próprio insumo, que é a cana-de-açúcar, para produzir o etanol. Produziu o etanol, revendia antigamente para as distribuidoras, e até hoje, né, tem um prazo de 4 meses aí. Essa medida provisória, embora tenha sido sancionada pelo presidente, ela ainda não foi publicada. A gente não identificou o número da MP especificamente para ler o inteiro teor e tirar e sanar algumas dúvidas que ficaram ali ao ler a notícia. Mas o fato é que a cadeia do etanol, como eu falei, vem da usina, que vendia para a distribuidora vendia para os postos de combustíveis e os postos de combustíveis vendiam para o consumidor final. A partir do momento
que a usina ela pode realizar a venda direto para os postos, você acaba retirando do caminho, obviamente, as distribuidoras. E você passa, e aí vai existir uma questão de discussão de regulamentação dos postos que têm bandeiras específicas, como Shell, Ipiranga, enfim, ou qualquer outra que exista no mercado, BR, se essas empresas poderão, de fato, de acordo com seus contratos, comprar esse etanol conforme a medida provisória, de fato, das usinas. Existem postos de bandeiras brancas que podem comprar tanto combustível, gasolina, diesel, de qualquer outra distribuidora, enfim, e pode negociar de uma maneira melhor. E com relação ao etanol, os postos de bandeira branca já poderiam também comprar de qualquer distribuidora, porém agora, com essa modificação, que os postos de combustíveis poderão comprar diretamente das usinas, será que esses postos bandeirados poderão comprar de acordo com seus contratos e a regulamentação que existe no setor de combustível pela ANP? É isso que a medida provisória visa e tornar possível que qualquer posto, independentemente da bandeira, ele venha a poder comprar o etanol diretamente da usina. E por que isso repercute na esfera tributária? Porque na esfera tributária, quem recolhe os tributos, obviamente a usina ela recolhe seus tributos próprios, mas quem recolhe o tributo por substituição tributária e o PIS/COFINS pelo regime monofásico são as distribuidoras, não as usinas. A usina recolhe seu ICMS normal, seu PIS/COFINS normal, se houver a incidência, com seus benefícios fiscais e de acordo com a regulamentação de cada estado. E com alíquotas bastante elevadas. Tem estados que o alíquota do etanol chega a ser 27%, tudo. Isso você acaba modificando na esfera tributária a cadeia de tributação. Você acaba trazendo para as usinas o que, de acordo com as associações das usinas, isso não seria sequer interessante para a usina, porque você modifica algo que já é complexo e torna mais complexo ainda, que você acaba tendo que recolher o ICMS e o PIS/COFINS para o restante da cadeia. Por que o restante da cadeia? Porque você passa a poder vender para os postos de combustível. E a ideia do fisco, quando publicar essa MP, é que as alíquotas sejam bastante elevadas, tanto do PIS e da COFINS, quanto do ICMS também, que cada estado poderá regulamentar, é claro. Mas no caso do PIS e da COFINS, a alíquota vinha a ser bem elevada para não haver uma perda de arrecadação, porque que já é alta, tá? Você recolhe por metro cúbico, se eu não me engano, o etanol. E você acaba tendo também uma manutenção de tributação, você não vai ter uma perda de arrecadação. A lógica, ao menos, é essa. Além disso, essa medida provisória visa retirar a isenção da importação do álcool anidro ali, utilizado na produção de combustíveis, para tornar também mais factível a venda do etanol, que hoje em dia muito chega próximo do valor da gasolina comum. Isso é uma forma buscada pelo governo federal de você baratear o etanol na ponta, lá no valor do bico da bomba, tá? E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e a publicação da MP com seu inteiro teor para que a gente retire essas dúvidas pequenas de quanto ficará a alíquota do PIS e da COFINS, de como será essa revogação da isenção, como é que vai ficar o recolhimento concentrado dos tributos federais, e é isso que a gente vai aguardar. E a título da Confaz, como que vai ficar ali a tributação do ICMS pelos estados também, né? Que vai ser agora nas usinas, que são produtos também que são substituição tributária. CARF aprova 26 súmulas. Isso aqui também é muito importante. Por quê? Porque dentre essas 26 súmulas, conversamos sobre algumas delas. Dentre elas, não foi aprovada a súmula que visava sanar ali a dúvida sobre se o pagamento, se a compensação tributária de um débito ela pode gerar denúncia espontânea. Ou seja, você tem um crédito que decorreu vamos dizer, de uma ação judicial transitada julgada, da exclusão do ICMS do PIS e da COFINS, e esse seu crédito de 100 mil você utilizou para compensar um tributo que você declarou que no passado você não havia recolhido, você declarou dizendo, olha, o meu IRPJ no passado era maior, em vez de ser 100 mil, era 200 mil reais, e esses 100 mil reais que eu deixei de pagar, eu vou compensar com esse crédito que eu já possuo. Aí você retifica a sua DCTF, lança o débito, e esse seu débito você compensa com o crédito. Essa é a situação concreta. E aí, o que é que acontece? Essa compensação, segundo o entendimento do CARF, que é um entendimento meio divergente, existem turmas no próprio CARF, sem ser na Câmara Superior, que acabam se posicionando
em favor dos contribuintes de que a compensação ela geraria a denúncia espontânea, ou seja, o contribuinte ele não ficaria suscetível a pagar aquela multa moratória e dentre outros encargos que existem com o não havendo a denúncia espontânea, e inclusive podendo ser autuado. E aí, o CARF, a Câmara Superior do CARF, tem um entendimento, que é um entendimento desfavorável aos contribuintes, desde a época do voto de qualidade, tá? Desde a época que, quando se empatava o julgamento na segunda instância, ou no próprio CARF, se votava, o entendimento era favorável, em via de regra, ao fisco, porque o entendimento que prevalecia do presidente da turma, e o presidente da turma era representante do fisco. Então, esse é um entendimento que muito tempo se perpetuou, de que essa denúncia espontânea não podia ocorrer no caso da compensação, apenas quando houvesse pagamento em espécie, pagamento do DARF, por parte do contribuinte. E aí, o CARF rejeitou essa súmula, tá? Se ele aprovasse, acabava valendo esse entendimento e acabava pacificando ali no âmbito administrativo 100%. Hoje em dia, o que eu posso dizer é que ainda há sim discussão sobre esse tema e pode ser levado para a Câmara Superior, porque já há conflito de entendimento entre turmas diferentes no próprio CARF, tá certo? Isso aí são as notícias que a gente tinha a trazer. Dentre elas foram aprovadas diversas outras súmulas que a gente sugere sejam vistas pelos advogados tributaristas para ver no que pode ser utilizado no seu dia a dia contra ou a favor, principalmente para fins de planejamento tributário, beleza? E assim a gente termina mais um Minuto Tributário, já agradecendo aí a todo mundo pela presença. Forte abraço.